A história oculta de Adão e Eva. E se eu lhe dissesse que o relato bíblico sobre Adão e Eva é apenas uma introdução aos desafios que enfrentaram após serem expulsos do Éden? E se a verdadeira história de sua luta pela fé e esperança de redenção tivesse sido deixada de fora da Bíblia ocidental? O livro de Adão e Eva, a narrativa pouco conhecida da vida de Adão e Eva após o paraíso. Essa história narra suas batalhas contra o desespero, os confrontos com o inimigo e o arrependimento profundo. É uma jornada de fé que vai muito além do que conhecemos em Gênesis. Para descobrir a antiga trajetória de redenção e perseverança da humanidade. Se você está pronto para conhecer a jornada de Adão e Eva como nunca antes, curta, compartilhe e inscreva-se, pois vamos revelar a história esquecida da primeira família da humanidade, uma narrativa de resiliência, devoção e da promessa eterna de redenção. O choque e a tristeza ao deixarem o único lar que já conheceram, um paraíso de comunhão perfeita com Deus. Em Gênesis 3, 23, 24, vemos o Senhor Deus banindo Adão do jardim do Éden para trabalhar a terra de onde fora tirado. Ao expulsá-lo, Deus coloca querubins para proteger o caminho da árvore da vida. Os portões do Éden, antes abertos e convidativos, agora se fecham para sempre. Pela primeira vez, Adão e Eva sentem o peso da separação da presença de Deus. Uma experiência que deve ter parecido uma espécie de morte espiritual. Mas seu choro não é apenas pela perda física do paraíso. É também pela ruptura de um laço espiritual com Deus que agora parece irreparável. Eles enfrentam a dura verdade de que a vida fora do Éden seria marcada por lutas, trabalho e tristeza, uma realidade que não se compara ao paraíso que deixaram para trás. Esse exílio marca um novo capítulo, não só para Adão e Eva, mas para toda a humanidade. O mundo além do Éden era um lugar de desertos indomáveis e solo árido, desconhecido, duro e implacável. No livro de Adão e Eva, sua reação a esse exílio é descrita em detalhes vívidos. Eles caem ao chão, chorando de arrependimento e tristeza, clamando a Deus, sentindo intensamente a perda da beleza do Éden, da proximidade com a presença divina e da facilidade que a vida no paraíso oferecia. Neste momento, vemos as primeiras consequências do pecado, uma relação quebrada com Deus e uma vida de desafios. A terra, que antes dava seu fruto livremente, agora se tornaria um campo de espinhos. Em Gênesis 3, 17 e 18, lemos as palavras de Deus a Adão. Maldita é a terra por sua causa. Com dor, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. A distância física do Éden simbolizava uma realidade espiritual profunda que levaria gerações para ser compreendida. Suas vidas diárias se tornariam um constante lembrete da separação de Deus e cada espinho e cardo ecoaria as consequências do pecado. Contudo, mesmo em meio a essa tristeza, Adão e Eva mantiveram viva a esperança. Talvez um dia, Adão e Eva pudessem encontrar o caminho de volta para Deus. Vi como os primeiros dias no novo mundo foram repletos de confusão e sofrimento. A luz do sol, antes suave no Éden, agora era intensa e implacável. Eles experimentaram fome e dor pela primeira vez. A terra, antes macia sob seus pés, agora era rígida e estéril. Agora enfrentavam um solo que resistia a ele, espinhos que feriam suas mãos e plantas que murchavam sob seus cuidados. Mas em meio a tantas dificuldades, o anseio de Adão e Eva por Deus permaneceu. Apesar da angústia, eles começavam cada dia com uma oração, buscando a misericórdia divina. A realidade do exílio trouxe uma nova dimensão à sua fé. Uma fé agora marcada pela humildade, tristeza e necessidade de perdão.
Sua jornada pelo deserto tornou-se uma peregrinação contínua de arrependimento, e cada dia era um lembrete do que haviam perdido, mas seus corações ansiavam pela proximidade que uma vez conheceram. O Salmo 51, 10, 12 captura o desejo de suas orações. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito firme. Não me lances fora da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e concede-me um espírito disposto a me sustentar. Neste exílio, Adão e Eva simbolizam o começo da jornada coletiva da humanidade. Uma jornada que todos percorremos, marcada pela tensão entre as consequências do pecado e a esperança da redenção. Sua história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, o desejo de reconciliação com Deus está profundamente enraizado em nossos corações. Um desejo que ecoa por todas as gerações. As tentações implacáveis de Satanás. No livro de Adão e Eva, o papel de Satanás vai além da tentação original no Éden. Ele retorna repetidamente, tentando implacavelmente corroer a fé de Adão e Eva, buscando separá-los completamente de Deus. Fora do Éden, eles não apenas enfrentavam o exílio físico, mas estavam em um verdadeiro campo de batalha espiritual, onde suas almas eram constantemente atacadas. João 10, 10 nos lembra das intenções de Satanás. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Tendo perdido seu lugar no céu, Satanás via o exílio de Adão e Eva como uma vitória perversa. Porém, seu ódio pela humanidade era ainda mais profundo. Seu objetivo era ver a criação de Deus completamente arruinada. Ele tentou afundar Adão e Eva ainda mais em desespero, ressentimento e separação de seu Criador. Um dos esquemas de Satanás foi aparecer diante deles, disfarçado de anjo de luz, aproximando-se com aparente simpatia e dizendo que viera para ajudá-los a retornar ao paraíso. Para Adão e Eva, profundamente feridos pela separação de Deus, essa promessa de retorno ao Éden era uma tentação cruel e sedutora. No entanto, suas promessas não passavam de um engano destrutivo, lembrando-nos das palavras de 2 Coríntios 11, 14, que alerta que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Em sua forma radiante, Satanás sussurrava promessas de conforto e alívio do sofrimento. Porém, cada promessa era uma armadilha, tentando-os a se afastarem ainda mais de seu propósito e da esperança de reconciliação com Deus. Na esperança de retornar ao Éden, Adão e Eva estavam vulneráveis ao desejo profundo de um alívio para sua dor. Satanás, explorando essa fragilidade, oferecia uma saída para seu sofrimento. Em uma situação especialmente perturbadora, ele chega a sugerir que se atirassem de um penhasco alto, insinuando que esse ato de sacrifício agradaria a Deus e os levaria de volta ao paraíso. Essa tentativa de distorcer seu desejo pela presença divina em um impulso autodestrutivo é uma das táticas cruéis que Satanás usa para explorar seu desespero. Mas, embora física e espiritualmente exaustos, Adão e Eva perceberam a falsidade em suas palavras e resistiram, clamando pela misericórdia e proteção de Deus em uma oração desesperada. Esses encontros repetidos revelam o ódio incansável de Satanás pela humanidade. Ele não só tenta enganá-los, como também quer transformar sua tristeza em rebelião contra Deus. Satanás é representado como um inimigo persistente e rancoroso. E essa guerra espiritual implacável marca a história humana desde o princípio. Efésios 6:12 reflete essa batalha. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades das trevas, contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. A sobrevivência de Adão e Eva dependia de sua confiança inabalável em Deus.
Cada vez que Satanás os atacava, eles se voltavam para a fé e buscavam misericórdia, orando por forças para resistir às tentações. Sua resiliência é uma prova do poder da fé e da proteção divina. Salmo 91, 2, 3 encapsula essa confiança. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te salvará do laço do caçador e da peste mortal. Apesar da exaustão emocional e espiritual, cada tentativa de engano por parte de Satanás apenas fortalecia a dependência de Adão e Eva em Deus. Em seus momentos mais fracos, eles escolheram buscar a proteção divina, transformando a própria crueldade do inimigo em um impulso para reforçar sua fé. A batalha espiritual de Adão e Eva nos lembra a luta que cada crente enfrenta contra as forças das trevas e nos exorta a confiar na fidelidade de Deus. Tiago 4:7 reforça essa promessa. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma vida de profundo arrependimento e devoção. Em seu exílio, Adão e Eva tornaram-se um símbolo de resiliência, permanecendo firmes na fé apesar dos ataques implacáveis de Satanás. Sua luta é um lembrete para todos nós, de que nos momentos de fraqueza e tentação, a força para resistir não vem de nós mesmos, mas de nossa confiança em Deus. Essa é uma lição poderosa para os crentes de todas as gerações. No livro de Adão e Eva, um dos temas mais marcantes é a profundidade de seu arrependimento. Reconhecendo a seriedade da desobediência cometida, Adão e Eva se dedicam a uma vida de devoção e penitência constantes, buscando incessantemente restaurar seu relacionamento com Deus. Sua jornada pelo exílio não foi apenas uma questão de sobrevivência, mas uma verdadeira peregrinação espiritual, marcada por tristeza, humildade e uma busca diária pelo perdão divino. Eles praticam atos de penitência significativos, jejuando, orando e suportando fisicamente as dificuldades como uma forma de expressar seu arrependimento. Em uma passagem comovente, Adão e Eva representam a busca de toda a humanidade por reconciliação, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a fé e a confiança em Deus são um refúgio inabalável. Como ato de arrependimento, Eva submergiu-se nas águas frias de rios separados, enquanto Adão permanecia no rio Jordão, jejuando e clamando por misericórdia por 40 dias. Ao mesmo tempo, Eva ficou no rio Tigre por 37 dias em profunda reflexão. Seus sofrimentos físicos representavam o desejo interior de se reconectarem com o Criador, com quem haviam caminhado tão intimamente no Éden. Sua penitência reflete o apelo de Davi no Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Com seus corações verdadeiramente quebrantados, Adão e Eva compreendiam a profundidade de seus pecados e, por meio de seus atos de arrependimento, buscavam mais do que apaziguar a Deus. Eles queriam purificar seus corações e se aproximar dele. Esse arrependimento não era um simples ritual, mas uma forma de vida, um constante retorno sincero a Deus. O livro de Adão e Eva descreve a intensidade desse arrependimento ao mostrar como, mesmo enfrentando dificuldades, eles permaneciam firmes na oração e no jejum. Cada manhã curvava-se ao chão em oração, pedindo perdão e implorando por misericórdia. Esse ritmo diário de oração nos lembra de Lamentações 3, 22, 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mesmo no exílio, Adão e Eva se agarravam à esperança de que a misericórdia de Deus fosse nova a cada dia, renovando seus corações no arrependimento. Para Adão e Eva, essa penitência os aproximava de Deus,
purificando seus corações enquanto buscavam restaurar o que fora perdido. Ainda assim, sua jornada de arrependimento não era fácil. Mesmo em busca de Deus, eles se deparavam com sentimentos de culpa e tristeza, ansiando pelo tempo no Éden em que caminhavam livremente em sua presença. Agora, cada passo era marcado por dor física e emocional. Contudo, ao invés de se deixarem abater, eles canalizavam sua tristeza em devoção, permitindo que ela aprofundasse seu relacionamento com Deus. Em uma cena, Adão diz: Ó Senhor, olha para o meu quebrantamento e tenha misericórdia de mim, não me abandone em meu desespero. Esta frase reflete o espírito do Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme. Sabiam que somente Deus poderia curar o quebrantamento interior e confiavam que sua misericórdia seria suficiente. Por meio desses atos de penitência, Adão e Eva nos ensinam sobre o poder de uma vida marcada pela humildade e devoção. Mostram que o arrependimento não é sobre punição, mas sobre reatar a conexão com Deus, abandonando o orgulho e abraçando uma jornada de renovação espiritual. Mesmo sentindo-se distantes e indignos, Adão e Eva invocavam a misericórdia de Deus. Em Mateus 5:4, Jesus promete: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O lamento deles não era apenas pela perda do Éden, mas pela proximidade com Deus que ansiavam em recuperar. A história deles nos convida a abraçar a humildade, lembrando que, embora o pecado nos separe de Deus, o arrependimento sincero nos aproxima novamente dele. Com o tempo, após anos de lutas, arrependimento e resiliência, Adão e Eva receberam um presente precioso: seus filhos Caim e Abel. A chegada de Caim e depois de Abel trouxe nova esperança e propósito para Adão e Eva, transformando o exílio em uma jornada com mais sentido. Conforme cresceram, Caim, que se tornou agricultor, tornou-se ciumento e ressentido, enquanto Abel, pastor de ovelhas, era gentil e devoto. O livro de Adão e Eva descreve a tensão entre os irmãos, destacando como o pecado, originado na queda, se espalhou para a próxima geração. Em Gênesis 4:3-5, lemos que Caim trouxe frutos como oferta a Deus e Abel ofereceu as primícias de seu rebanho. Deus olhou com favor para a oferta de Abel, mas não para a de Caim, o que gerou ressentimento e ciúme em Caim. Em um momento de ira, Caim levou Abel ao campo e tirou sua vida. A terra foi manchada pelo sangue inocente de Abel, e Gênesis 4:10 registra as palavras de Deus. O que você fez? O sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Este foi o primeiro assassinato humano, e para Adão e Eva, a perda era inimaginável. A alegria da família fora esmagada pela tristeza, com a morte de um filho e a condenação do outro ao caminho do pecado. A dor deles era dupla, pois choravam tanto a perda de Abel quanto a queda espiritual de Caim. O livro de Adão e Eva detalha a profundidade da dor dos primeiros pais. Adão, em seu quebrantamento, percebe o peso do que aconteceu como uma consequência direta do pecado. Em Romanos 5:12, o apóstolo Paulo ressalta: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão e Eva compreenderam que a morte de Abel era mais do que a dor de perder um filho. Era o custo do pecado que agora recaía sobre seus descendentes. Ainda assim, eles mantiveram a fé, acreditando que, mesmo em meio à escuridão, Deus redimiria a humanidade. O peso do exílio, sobrevivência e sofrimento. A vida fora do Éden tornou-se uma luta constante para Adão e Eva. Gênesis 3:17-19 ilustra as dificuldades do exílio. Maldita é a terra por tua causa. Em trabalho penoso, comerás dela todos os dias da tua vida. Comerás o pão com o suor do teu rosto. A fartura do paraíso foi substituída pela aspereza de uma terra implacável.
marcada pelo esforço para sobreviver. Cada refeição era fruto de trabalho árduo, e cada dia trazia desafios, desde a fome até a doença e o frio. O livro de Adão e Eva descreve com detalhes as dificuldades que enfrentaram, desde a resistência da terra até as condições adversas de vida. Adão e Eva não apenas lidavam com o desgaste físico, mas também com a dor emocional de uma realidade muito distante do que um dia conheciam. Cada desafio era um lembrete do peso do pecado, mas apesar de tudo, eles se mantinham fiéis a Deus, confiando em sua promessa de redenção. Adão e Eva, a luta pela sobrevivência e a promessa de redenção. As estações do ano se tornaram desafiadoras para Adão e Eva, e cada tarefa exigia força. Cada dia era uma batalha para sobreviver em um mundo que agora lhes parecia hostil. O Salmo 90:10 reflete este cansaço. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. O amor e a unidade que fortalecem. Vemos que o amor que sentiam um pelo outro e a fé compartilhada lhes davam força. Eles enfrentavam as doenças juntos. Quando um adoecia, o outro cuidava até que recuperasse a saúde. Enfrentaram as estações amargas com resiliência, unidos contra os desafios físicos do mundo. Em Tiago 1:12, lemos: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa, a profecia de redenção e a esperança no Redentor. Em meio ao exílio, Adão e Eva mantinham a esperança na promessa da redenção. Deus, em sua misericórdia, não os abandonou no sofrimento. Pelo contrário, deu-lhes um vislumbre de um futuro salvador que um dia venceria a separação entre Deus e a humanidade. Essa promessa de um Redentor é refletida em Gênesis 3:15, quando Deus fala à serpente: Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Essas palavras eram uma centelha de esperança, uma garantia de que, apesar da queda, o plano redentor de Deus estava em ação. Ele revelou que um Salvador viria da linhagem deles, alguém que derrotaria o pecado, a morte e a separação causada pela desobediência. A transmissão da promessa para as futuras gerações. Ao longo de suas vidas, Adão e Eva transmitiram essa promessa aos descendentes, e a profecia de um Redentor se tornou um farol de fé para as gerações seguintes. Mesmo nas dores do exílio e na separação de Deus, confiaram que o plano divino iria se realizar no tempo certo. O Novo Testamento reafirma essa promessa em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O anseio de reconciliação de Adão e Eva encontra eco na promessa de salvação, cumprida em Jesus Cristo, o Redentor, que veio para unir a divisão entre Deus e a humanidade. Romanos 5,19 reflete essa visão redentora. Pois assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Mesmo em seu exílio, Adão e Eva encontraram consolo na fé, confiando que um dia a humanidade seria restaurada na presença de Deus. Adão e Eva tornaram-se símbolos de esperança, de que o amor e a misericórdia de Deus são maiores que o peso do pecado. A promessa de um Salvador lhes oferecia a visão de um mundo restaurado, onde a humanidade voltaria a andar em harmonia com Deus. A fé nessa promessa alimentou sua resiliência, transformando a tristeza em expectativa e o exílio em uma jornada sagrada de volta à graça divina. Um legado para os descendentes. Quando a vida de Adão e Eva chegou ao fim, eles deixaram um legado muito além de suas experiências. Tornaram-se pilares de fé para seus descendentes.
No livro de Adão e Eva, aprendemos que, mesmo em meio às dificuldades, eles abraçaram seus papéis de guias e mestres, deixando para as gerações seguintes uma herança de fé, resistência e esperança. Contaram aos filhos e netos a história do Éden, a queda e a profecia de um Salvador, incutindo uma visão de redenção e misericórdia. Gênesis 5:3 menciona esse legado ao dizer que, quando Adão tinha 130 anos, teve um filho, a quem chamou de Sete. Sete foi um lembrete da continuidade do propósito de Deus e da esperança que permaneceria através da linhagem deles. Através de Sete e seus descendentes, Adão e Eva transmitiram não apenas as lições sobre criação e pecado, mas também a esperança na promessa divina, transmitindo fé e devoção. Em Deuteronômio 6:6-7 lemos: gravem estas palavras em seus corações, ensinem-nas com diligência aos seus filhos e falem delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Esse mandamento ecoa o que Adão e Eva fizeram ao compartilhar a promessa de Deus com cada nova geração. Nos últimos anos de vida, eles abraçaram o papel de mentores espirituais, mostrando à família que a fé significava apegar-se às promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam sombrias. Adão e Eva ensinavam sobre a importância da oração, do jejum e das práticas de devoção. No deserto, desenvolveram tradições de penitência que se tornaram uma forma de a família conectar-se com Deus, mesmo sem a presença imediata que experimentaram no Éden. Hebreus 11:13-14 reflete sobre essa fé. Essas pessoas ainda viviam pela fé quando morreram. Não receberam as coisas prometidas, apenas as viram e as saudaram de longe. Embora Adão e Eva não tivessem visto o Salvador, viveram confiantes na promessa de Deus, transmitindo à família uma profunda confiança na redenção futura, o fim de uma jornada, o início de um legado. Após a morte deles, a família manteve vivo o legado, transmitindo as histórias do Éden, a promessa da redenção e as práticas de oração e devoção. Em Romanos 5:18-19 lemos: assim como uma transgressão resultou em condenação para todos, também um ato de justiça trouxe justificação e vida para todos. O legado de Adão e Eva foi de fidelidade apesar do exílio, esperança apesar das dificuldades e determinação em seguir as promessas de Deus. A história deles é contada através das gerações como um lembrete do início, da queda e da promessa de redenção final. Se a jornada de fé e luta de Adão e Eva tocou você, lembre-se de que, assim como eles, podemos encontrar força e esperança na promessa de redenção divina. Que possamos, mesmo em nossas dificuldades, firmar-nos na esperança do amor infalível de Deus e em seu plano de restauração. Se você sentiu o impacto dessa mensagem e quer continuar explorando a Bíblia de forma profunda e significativa, inscreva-se agora no canal Bíblia 365. Aqui, você encontrará conteúdos que vão te ajudar a entender ainda mais as riquezas das Escrituras e a caminhar mais perto de Deus. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem você ama e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos estudos. Que Deus abençoe sua jornada espiritual e até o próximo vídeo.